eu nunca vi o Lula se manifestar que é estarrecedor o número de mortes de inocentes no Brasil, pela mão de bandidos. Então, a bandidolatria que foi se instalando no país é o grande problema que temos. O governador Cláudio Castro classificou a mega operação do Rio como um sucesso na entrevista coletiva. O governador fez duro pronunciamento contra tentativas de politizar a ação. Cláudio Castro afirmou que não responderá a críticas com viés político-partidário. Ele disse: ou soma ou suma. A população quer segurança na ida das crianças para a escola e na volta ao trabalho. O governo não pretende entrar em debates políticos sobre a mega operação. A ação mobilizou 2.500 agentes para frear o avanço do Comando Vermelho. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou que a corporação se recusou a participar daquele modelo de operação no Rio de Janeiro. A Polícia Federal analisou que o planejamento e entendeu que não era operação razoável para ela participar. Total de mortos já ultrapassa 130, 122, segundo o MP, enquanto a Polícia do Rio confirma 119. Bom, aí a questão de número de mortos, aí vem aquela polêmica, quem era traficante, quem não era, vem a narrativa toda, aquelas pessoas de bem, coitadas, que foram executadas. Essa história vai acontecer sempre, e a gente não pode aceitar a repetição dessa história. Está na hora, Rodrigo Constantino, de uma discussão séria, verdadeira, segura, sobre como se combater esse problema do narco no Brasil. Já deu, não dá mais para ficar de palhaçada e de narrativa esquerdista, enviesada para tratar de um assunto que mata brasileiros. 45 mil pessoas assassinadas por ano. Não tem guerra no mundo que mate tanta gente como a guerra do narco contra o povo brasileiro. É isso, Serrão. E veja, no cerne da questão está a impunidade. A polícia prende vários bandidos, porque vamos fazer algumas concessões à esquerda aqui para poder debater, né? CPF cancelado, tem que matar mesmo e tudo. Isso já é um desabafo de quem não aguenta mais. Então a gente pode fazer uma concessão de que esse não é o mundo ideal. O mundo ideal não é um mundo onde numa operação morrem 120 bandidos, digamos assim. O ideal seria conseguir executar os mandatos de prisão. Só que você é recebido com fuzil, você vai fazer o quê, né? Então falta realismo da turma da esquerda que fica nessa ladainha. E além disso, eles não conseguem enxergar que eles são os principais responsáveis pelo problema ao aplaudir tudo aquilo que leva à impunidade. A visão de que o bandido é vítima da sociedade, a audiência de custódia, que é a menina dos olhos do próprio Lewandowski, quando ainda era do STF, as saidinhas, a polícia fica enxugando gelo. Prende o sujeito que já foi preso 80 vezes pelo mesmo crime. Né? Ele não vai ser ressocializado nunca, ele não vai escolher na 81ª prisão procurar um emprego decente, ele vai voltar para o crime. Então, essa situação de total abandono desse poder paralelo em certas localidades, essa situação de que a justiça solta o que a polícia prende, é o que leva a um clima de desabafo, de desespero da turma que clama por um Bukele, que não aguenta mais 45 mil mortes de inocentes, né? O Lula achou um número que é estarrecedor, né? Na operação, o número de mortes de traficantes. Eu nunca vi o Lula se manifestar que é estarrecedor o número de mortes de inocentes no Brasil, pela mão de bandidos. Então, a bandidolatria que foi se instalando no país é o grande problema que temos. E aí, uma operação dessas da polícia, né, acaba sendo vista como bem-sucedida pela população. Não pelos intelectuais, pelos artistas e pelos especialistas esquisitos da Globo News, mas pelo povo, sim. Eu acho, inclusive, Serrão, que vai começar a haver talvez um recuo tático em ano pré-eleitoral da turma do Estado, né, do governo federal, porque eles se deram conta de quão popular foi a operação, do ponto de vista do povo. O povo não aguenta mais. Esse é o recado. O povo quer uma mão firme do Estado ao enfrentar a bandidolatria, o narcotraficante, o terrorista, porque é terrorismo
o que esses grupos de crime organizado impõem, fazem com a população nas favelas e periferias do Brasil afora. É puro terrorismo. Então, as pessoas estão gritando basta, chega, ninguém aguenta mais. É isso que tem que ser escutado por todas as autoridades envolvidas. Rodrigo Constantino foi na veia. Terrorismo é a politização da violência ilegal. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Essas facções são oriundas de grupos que nasceram ideologicamente com o compromisso de fazer uma revolução no Brasil. Então não tem esse papo de que são apenas oprimidos, ou então são apenas narconegociantes lutando pelo seu espaço. Esse papinho não dá para sustentar, né, Coronel Tadeu? Boa noite, Serrão. Boa noite, vocês. Realmente não dá. E olha que eu escuto esse papinho, como você disse, Serrão, há muitos anos. Todas as vezes que nós temos alguma operação em qualquer lugar do país, não especificamente São Paulo, Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar onde acontece resultado muito esse aconteceu no Rio de Janeiro, a gente é obrigado a ver a patifaria da turma da esquerda tentando criar a sua narrativa e defender essas vítimas da sociedade. Coronel Tadeu, vamos tentar uma melhor conexão sua, porque a internet está picotando muito. Vamos tentar uma melhor conexão com o Coronel Tadeu, que a sua internet está picotando totalmente, está falando na língua do Inca venusiano, aí a gente não vai entender nada, né? Gustavo Lopes, essa narrativa está enchendo o saco, mas eu quero que você já analise a próxima notícia, que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo do Rio preste informações sobre a mega operação. O ministro marcou uma audiência com Cláudio Castro para segunda-feira, às 11 horas da manhã. Cláudio Castro deverá explicar se foram cumpridas as determinações judiciais da ADPF das favelas, a famosa 635. O governador também terá de justificar a realização da operação e o número de agentes envolvidos. Moraes exige o número oficial de mortos, feridos e providências de assistência às vítimas. A audiência incluirá o secretário de Segurança, chefes da PM, da Polícia Civil e da Perícia. O ministro também convocou o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o procurador-geral e o defensor público. A determinação foi tomada após o pedido do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e da Procuradoria-Geral da República. Gustavo Lopes, então vamos lá, né? Então seria o primeiro governador Cláudio Castro, já deveria amanhã, ou agora imediatamente, mostrar lá o que ele está fazendo, o que o Estado está fazendo para proteger os 4 policiais que foram brutalmente assassinados nessa operação. Tinha que começar por eles, né? Pois é, Serrão, é interessante, né, o Alexandre de Moraes questionar o governador. Talvez ele devesse questionar o diretor-geral da Polícia Federal, que foi informado antes da operação, inclusive falou isso numa coletiva ali em frente ao Alvorada, junto com o ministro Lewandowski, para desespero do Lewandowski, né, porque eles queriam dizer que não sabiam de nada. O governo federal queria dizer não, a gente foi pego de surpresa. E o diretor-geral da Polícia Federal falou não, eles entraram em contato, a gente avaliou e viu que não deveria, não era para nós. Ou seja, eles sabiam. Então, talvez ele deva chamar, ao invés de chamar o governador que está lá trabalhando para tentar solucionar a crise, deveria chamar o diretor da Polícia Federal, até porque são amigos, são próximos e talvez eles possam trocar figurinhas. Mas é óbvio que não é disso que se trata. Eles estão, sim, politizando essa crise e tu mencionou também a questão da DPF 635. Ela é uma das responsáveis pelo estado de coisas que existe hoje no Rio de Janeiro, sobretudo nas favelas. Por quê? Durante a pandemia, essa MP assinada pelo ministro Fachin, que hoje é o presidente da corte, proibia ações de grande porte nas comunidades. Por quê? Qual era a justificativa deles na época? É ridículo, mas diziam que aquilo poderia espalhar o vírus da Covid, ou seja, Covid já acabou há muito tempo, a DPF continua de pé e a polícia não pode trabalhar. Nesse tempo em que a polícia não pôde trabalhar, foram raras as operações de grande monta nas comunidades. Obviamente, eles conseguiram se reorganizar, se rearmar
assim, num nível, como tu bem falou, mais do que guerra, né? É óbvio que a gente hoje vive no Rio de Janeiro uma situação de guerra. E os heróis dessa guerra são os policiais militares, são os policiais civis, que ontem 4 deles tombaram no combate contra criminosos, contra vagabundos, contra os amigos do Lula, as vítimas, né, que o Lula tanto fala. Lembrando, tu também mencionou isso, é importante a gente sempre trazer a origem do Comando Vermelho. Ele nasce, é uma cria da esquerda. O Comando Vermelho é uma cria da esquerda, ele nasce do intercâmbio entre pesos políticos da esquerda e criminosos comuns no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ou seja, ali foi criado o Comando Vermelho. E não é à toa que ele tem esse nome. Era Falange Vermelha, depois virou o Comando Vermelho. Ele tem esse viés revolucionário, assim como tem as Farc na Colômbia, assim como tem vários outros grupos paramilitares na América Latina vinculados ao governo de esquerda. E é por isso, para resumir, que o governo se nega a dizer que é um grupo terrorista. E é óbvio que é um grupo terrorista. Se trata, obviamente, de um grupo terrorista, porque eles usam o terror para amedrontar a população, para atacar a sociedade, drones, queimando ônibus, tudo que eles fazem se encaixaria perfeitamente. Mas só para o governo brasileiro, só para o ministro Lewandowski, para o Lula, para o Dino, não. Aí não é terrorismo, são vítimas da sociedade. Agora fica difícil o Lula tentar fugir, né, por mais tempo. Ontem o governo, né, deu a desculpa que ele estava sem comunicação no voo, por isso ele não podia responder as perguntas que estavam sendo enviadas para ele, o que é uma mentira. Eu já voei naquelas aeronaves da FAB, elas têm os maiores e mais modernos sistemas de comunicação do mundo. Então, sim, se ele quisesse responder, ele responderia, só que, obviamente, ele não sabia o que dizer. E aí, então, acho que eles estão quebrando a cabeça agora para saber, afinal, o que nós vamos contar. E aí, para finalizar o meu comentário, Sérgio, além disso, o TSE, coincidentemente, marcou para terça-feira o julgamento de uma ação que pode cassar o mandato do governador Cláudio Castro. Mas deve ser só uma coincidência, né, Serrão?